O Norte Eleições Entrevistas está hoje em Araguaína, cidade que fica a 387 quilômetros da capital Palmas e é cortada pela BR-153. O município, que tem 183.381 habitantes, é a segunda maior cidade do Tocantins. Dados do IBGE revelam que o município tem taxa de escolarização de 97,5%, estando no 64º lugar em educação no estado. Tem também o 30º PIB per capita do Tocantins. Araguaína também é o terceiro município tocantinense com maior eleitorado, tendo 105.288 eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. E é para ajudar a esses eleitores que o Norte Eleições de hoje recebe o candidato à prefeitura do município pelo Partido dos Trabalhadores, Juiz Leador Machado. Natural de Patrocínio, Minas Gerais, ele tem 59 anos e é juiz de direito. É a primeira vez que concorre um cargo para a vida pública. É candidato a prefeito de Araguaína e o lema do projeto para as eleições deste ano é Araguaína para Todos. E aqui conosco no Norte Eleições Entrevistas deste sábado, Juiz Leador, candidato à Prefeitura de Araguaína pelo PT. Bom dia, juiz. Bom dia, Najara, e todas as pessoas que nos assistem. Um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e estou à disposição. E a gente já inicia o programa de hoje falando de economia. A gente sabe que o mandato do próximo prefeito certamente será desafiador pela necessidade de retomada econômica pós-pandemia do Covid-19. O senhor já tem projeto para a área econômica aqui da cidade? Nós entendemos, Najara, que essa crise, ela não é só sanitária, ela é econômica, ela é política e é social e ela vem se acumulando durante algum período. Então, portanto, nós temos medidas emergenciais que nós adotaremos no primeiro dia de governo e temos medidas que nós delineamos no nosso plano de governo. Como medida emergencial para o primeiro dia de governo, nós vamos dobrar os recursos da nossa área de atenção básica de saúde, porque de longe saúde é um dos problemas mais graves aqui de Araguaína. Já era antes da pandemia e com a pandemia só veio a se agravar. Então nós vamos direcionar nossa atenção para essa atenção básica na área da saúde, dobrando os recursos próprios do município nessa área, recompondo as equipes de saúde da família para que nós possamos trabalhar na prevenção. Prevenção é sempre mais barato do que você tratar a doença, tem que tratar a saúde. Então, assim, nós vamos levar essas equipes a poder tratar, visitar essas famílias nas suas casas, recompor essas equipes de saúde da família, e além disso, nós vamos evoluindo, acabar com o processo de terceirização na saúde pública. É uma primeira medida. A segunda medida, nós vamos adotar uma renda mínima básica aqui por 6 meses aqui em Araguaína, pagando R$100 para cada pessoa que foi beneficiada por essa renda mínima que foi aprovada pelo Congresso Nacional por 6 meses, para poder ajudar essas pessoas a atravessar essa crise que ainda vai se estender. Uma terceira medida, nós vamos aqui criar uma coisa que é um absurdo, uma cidade igual a Araguaína não tem um cemitério público, por exemplo. As pessoas não têm onde enterrar os seus entes queridos. Criar no primeiro dia um cemitério público, criar um instituto que nós chamamos de Instituto de Transição para a Economia Solidária, porque nós acreditamos que essa forma de economia, como ela vem sendo tocada, não atende a nossa população. Nós temos aqui apenas 20% da nossa população no mercado formal. 80% está sendo excluída desse mercado. Então nós temos que gerar renda, gerar emprego nos nossos bairros. Nós vamos fazer isso através de um processo de transição para o que nós chamamos de economia solidária. Além disso, nós vamos criar também aqui uma Secretaria de Habitação para poder regularizar a questão da posse fundiária, isso tudo no primeiro dia de governo. Vamos instituir também no primeiro dia de governo a questão da tarifa zero para o transporte público, de forma experimental, para que também nós possamos atravessar essa grave crise. A gente sabe muito bem que no ano de 2021 nós vamos trabalhar com um orçamento mais apertado ainda. Mas nós queremos, com base nessa crise, com base nessa dificuldade toda, chamar a população a falar onde esses recursos, que já vão ser poucos, vão ser aplicados. Nós vamos fazer isso através de um modo petista de governar e principalmente através de um instituto chamado Orçamento Participativo. Nós vamos pegar esse orçamento de Araguaína para o ano que vem, esse orçamento que já deve ter
uma certa dificuldade, porque vai diminuir em razão dessa crise econômica, e colocar ele à disposição da nossa população. Adotadas essas primeiras medidas emergenciais, nós vamos colocar esse orçamento à disposição da população e junto, através de plenárias do orçamento participativo, através da eleição de delegados do orçamento participativo, nós junto com a sociedade decidirmos onde nós vamos aplicar esses recursos, quais são as áreas prioritárias. Ou seja, essa decisão de aplicar esses recursos... Desculpa interrompê-la, porque a gente já acabou o tempo. A gente segue falando um pouco de economia, porque falar de economia em Araguaína, não falar do agronegócio, parece que eu não estou falando dessa cidade. Principalmente em um ano como este, que a pandemia, né, atacou o país inteiro e economicamente o país sofreu. Porém, o nosso PIB foi praticamente segurado, o PIB não caiu por conta do agronegócio. O senhor já tem projetos para essa área aqui na cidade? O nosso projeto é diferente do projeto do agronegócio. Nós entendemos que a crise que nós estamos atual, essa crise econômica, essa crise social, essa crise sanitária, toda ela foi gerada por esse modo de produção. Um modo de produção que ele concentra renda, um modo de produção que ele concentra terra, por exemplo, 80% das nossas terras estão na mão de 1% dos proprietários, e é um modo de produção que gera doença. A Covid-19, por exemplo, ela foi gerada, tem estudos científicos comprovando, por esse modo de produção que destrói a natureza sem qualquer, que gera aí uma produção através de agronegócio que adoece a nossa população, que destrói a mata, que destrói as matas, que destrói os rios. Então, se nós não temos no agronegócio a nossa proposta de economia. Nós entendemos também que o PIB, da forma como ele é calculado, ele pode ter sido bom para alguns, mas, na verdade, esses valores gerados pelo agronegócio são apropriados por apenas alguns. A grande maioria da população, ela sobrevive da agricultura familiar, ela sobrevive dos pequenos proprietários, e esses estão sendo escanteados, esses estão sendo deixados de lado por essa atual opção política dos governos federal, estadual e municipal. Se nós vemos essa época da pandemia, por exemplo, enquanto a nossa população comprava carne a um preço absurdo, comprava arroz a um preço absurdo e continua comprando em preços altíssimos, no local onde nós temos as maiores produções de carne do mundo, que é aqui em Araguaína, no local onde nós somos o terceiro produtor de arroz do país, o preço do arroz e da carne foi lá para as alturas. Então, esse tipo de produção pelo agronegócio não beneficia 80% da população. Ela beneficia apenas alguns, e esses alguns ganharam, inclusive, com a crise sanitária e a crise econômica. Os grandes milionários do Brasil ficaram mais bilionários ainda nessa crise econômica. Então, assim, essa forma de produção, nós vamos apresentar uma forma de produção alternativa, que é através do que nós chamamos de uma economia solidária. Substituir a questão da competição, do individualismo, do egoísmo pela solidariedade, pela cooperação, criando cooperativas, associações de produtores, dando incentivo à agricultura familiar. Essa sim, essa é que alimenta o nosso povo. Nós não comemos soja, essa carne que é produzida aqui, nós não nos alimentamos dela, a quase totalidade dela é exportada. Então nós queremos investir na produção daqueles alimentos e daquelas fazendas, daqueles produtores, as pequenas fazendas, médias fazendas aqui da região, que produzem para o nosso povo. E esse vai ter um incentivo do nosso governo, da nossa prefeitura. O agronegócio em si, ele tem a sua forma de subsídio e de sustentação. Esse não precisa da prefeitura. Nós vamos olhar para os pequenos. O senhor ainda tem 30 segundos. Então, a nossa proposta é criar, já no primeiro dia de governo, o que nós chamamos de um Instituto para a Transição de Economia Solidária. Nesse instituto nós teremos uma incubadora de movimentos sociais, e essa incubadora vai cuidar de orientar a nossa população a se organizar em cooperativas, a se organizar em hortas comunitárias, a incentivar a agricultura familiar. Esse vai ser o nosso direcionamento. Nós não respeitamos os grandes empresários, mas nosso olhar vai ser para a classe trabalhadora, dos pequenos e micros empresários. Candidato, agora a gente segue falando um pouco também de pandemia, porque a gente está num ano atípico. Esse ano é um ano que, para todo mundo, surpreendeu de forma negativa, mas aí a gente fala, do ponto de vista de gestão pública, o enfrentamento à Covid. Na sua opinião,
depende mais da infraestrutura de saúde do município ou de uma estratégia de gestão? Na verdade, eu acho que depende das duas coisas, né? E aqui nós tivemos aqui na nossa cidade problemas nas duas coisas, né? Por exemplo, nós temos aqui um problema grave de saúde aqui na questão da gestão, que a nossa gestão foi entregue para empresas terceirizadas, né? Infelizmente, o município abriu mão da gestão da saúde municipal. Hoje nós temos aí, tomando conta do Hospital Municipal e das UPAs, né, uma empresa chamada Isaac, que não tem prova de qualquer idoneidade dessa empresa, como outras empresas anteriores contratadas pela Prefeitura, que tiveram diversos processos lá quando eu era juiz na Justiça do Trabalho, e quando a gente tentou executar essas ações trabalhistas lá, nós não conseguimos encontrar nem sede, nem qualquer bem dessas empresas ou dos seus sócios. A mesma coisa se repete com relação a esse Isaac. Eu tive, por exemplo, a curiosidade de ir nas sedes que essa empresa diz que tem aqui em Araguaína. Uma delas não tem, o endereço que eles citaram não existe lá no setor Raizal. A outra é que na 1º de janeiro funciona uma outra empresa que não tem nada a ver com essa empresa Isaac. Então, assim, terceirizar a gestão pública da saúde. Nós vamos assumir essa gestão pública da saúde, para a gente poder aqui recompor essas equipes de saúde da família, investir na atenção básica, dobrar os recursos para a atenção básica, né? Melhorar as condições de trabalho dos nossos trabalhadores, dar incentivo a esses trabalhadores, pagar direitos mínimos como a insalubridade. Nós sabemos que para algumas categorias que têm direito à insalubridade, a Prefeitura não está pagando nem a insalubridade numa época tão grave igual essa da pandemia. Então, nossos trabalhadores vão ser tratados de forma diferente na nossa gestão, né? Essa questão da terceirização é um dos casos mais graves daqui, mas não só isso, né? A nossa estrutura de saúde aqui, porque nós temos diversos postos de saúde, unidades básicas de saúde abandonados, nós não conseguimos compor as equipes de saúde da família no último concurso, porque as pessoas não se interessaram, os médicos não se interessaram em fazer concurso aqui. Então, nós vamos ter que incentivar essas equipes, recompor essas equipes. Essa vai ser a nossa prioridade máxima, porque de longe, nas andanças que nós fizemos pelos bairros aí na nossa campanha, de longe é o maior problema. E no enfrentamento da Covid, aqui a gestão de Araguaína deixou muito a desejar, muito, né? Foi assim, seguindo as orientações ou desorientações do governo federal, aqui também houve uma completa desorientação. Primeiro um fechamento, depois uma tentativa de lockout e depois um isolamento que não aconteceu, que o próprio prefeito foi para uma determinada praia aí durante o início da pandemia, já demonstrando que não havia seriedade nessa questão do isolamento. E nós estamos hoje com mais de 200 mortos aqui na cidade. Nós temos 12% da população do município e estamos de longe com mais de 20% de mortes. Né? Não bastasse isso, por exemplo, aqui, ó, comparando com a cidade igual a Araraquara, de São Paulo, onde o PT administra, através do companheiro Edinho Silva, Araraquara tem 250 mil habitantes. Se compara mais ou menos aqui com a cidade aqui de Araguaína, que tem 180 mil. Lá eles fizeram um trabalho de contenção dessa pandemia, já preventivo, que chegou a ter, anunciados agora, chegou ao máximo de 50 mortes. Então, uma população de 250 mil habitantes teve 50 mortes. Aqui com 180 nós estamos passando de 200. Então, assim, não levaram a sério essa questão do tratamento da pandemia. Sabe, trataram de forma irresponsável, de forma amadora. E hoje nós estamos aí numa normalidade que não é normal. As pessoas continuam morrendo, continuam internadas, continuam pessoas graves. Candidato, desculpa, eu tenho que te interromper novamente. Nós vamos falar agora de educação. Países de primeiro mundo se preocupam, além de oferecer educação, além disso, formar cidadãos. E para isso, a gente precisa de bons professores. Neste ano, mais do que qualquer outro, eles mostraram a importância deles. Para os seus projetos para a educação, que forma cidadão? E quais ações para valorizar esses profissionais? Ok. Esse ano realmente os professores demonstraram que são importantes, né? Mas ao contrário, tanto o governo federal quanto o governo municipal demonstraram o desprezo que ele tem pelos professores, né? Há pouco tempo o ministro da Educação falava que o professor só era professor porque não tinha como ser outra coisa, né? E aqui os professores aqui de Araguaína, no ano passado, por exemplo, 78% dos professores contratados aqui para a nossa rede municipal eram contratos temporários. Contratos temporários que eles, inclusive, diminuíram o salário desses professores durante a pandemia. Então, assim, não há nenhum projeto de valorização do professor aqui, sabe? Nós vamos também, na área da educação, acabar com essa questão dos contratos temporários.
Vamos fazer um concurso público para poder contratar esses professores através de concurso público. Professores, para ser contratado no município, ele tem que pegar uma carta de apresentação de algum vereador, de algum deputado, né, para poder ser contratado e ficar vinculado a esses deputados. Recentemente, com essa divisão que houve aí no bloco de apoio ao governo Dimas, né, saindo 2 candidatos, o candidato que não saiu alinhado com o governo, que tinha indicado diretores de escola, tiveram 13 dos diretores que eles indicaram demitidos, só pelo fato de não estar apoiando o candidato oficial do atual prefeito. Então essa é a forma de tratamento que estão dando ao servidor público, não é só na área da educação. Servidor público aqui na Prefeitura de Araguaína é tratado como se fosse um serviçal do gestor de plantão. Por isso que nós queremos acabar com essa questão dos contratos temporários, fazer concurso público para todas as áreas, especialmente na área fim da administração pública. Nós não admitimos terceirização na área fim da administração pública. E a educação, professor é a área fim da administração pública. Então, acabar com a questão da terceirização, contratar diretamente através de concurso, discutir com os professores e seus sindicatos a questão do plano de cargos e carreiras, que está desatualizado. Mas na área da gestão mesmo, nós queremos transformar a nossa escola pública no centro da nossa cidade, sabe? Nós queremos pegar a escola pública, a escola municipal, abrir ela aos finais de semana, para que a partir da escola pública nós comecemos a implantar esse projeto que eu te falei de valorização dos bairros, né? A nossa gestão, ela não vai ficar centrada aqui no centro, olhando apenas para o centro, como é feito pela atual gestão, né? Nós vamos dar prioridade máxima aos bairros, e a escola vai ser o nosso centro de trabalho, de gestão. Abrir para as atividades culturais, abrir para as atividades esportivas, abrir para as atividades de lazer, né? Abrir as escolas para as pessoas, colocar na escola ali um portal de acesso à internet de qualidade, para que os alunos tenham acesso à internet de qualidade, para a comunidade também ter acesso a essa internet de qualidade. Então, a escola vai ser o nosso local. Nós queremos que a nossa comunidade abrace essa escola, que a nossa comunidade veja na escola uma extensão do seu lar, né? Nós queremos também que a nossa guarda municipal faça o trabalho ali de prevenção nessa escola. Então, a escola vai ser o nosso centro, o centro da nossa atuação. A gente fala agora de transporte e mobilidade urbana. Araguaína é cortada pela BR-153, tem ruas centrais no comércio bastante movimentadas, números expressivos de acidentes de trânsito. Qual os projetos que ajudariam a cidade quanto à mobilidade urbana? Bom, antes eu esqueci, das medidas emergenciais, eu não me lembro se eu falei, mas uma das medidas assim, mais importantes que nós queremos tomar é instituir a tarifa zero no transporte público, né? Para que nessa fase assim, de crise, as pessoas tenham como ter mobilidade sem ter que despender, né? As pessoas já tiveram seus recursos diminuídos. Agora, até o final do ano, essa ajuda emergencial aprovada pelo Congresso Nacional, né, implementada pelo governo federal, vai acabar. Então, assim, essas pessoas vão ter dificuldade para poder fazer essa mobilidade. Então, nós vamos instituir a tarifa zero no transporte público. Nós vamos também iniciar um processo de transição dessas grandes empresas que tomam conta do transporte público aqui e que vem postergando contratos e mais contratos que não tenham assim, muita clareza na questão de como é feito essa renovação desses contratos. Nós queremos substituir essas empresas por pequenas cooperativas, sabe? Aqui nós temos uma cidade onde nós temos muitos motoristas que estão aposentados ou que estão desempregados. Aqui é uma região de grande círculo de caminhoneiros. Nós queremos aproveitar essas pessoas que estão aí desempregadas e formar, através do nosso Instituto de Transição para a Economia Solidária, formar cooperativas em cada um dos bairros ou de um grupo de bairros, para que essas cooperativas façam esse transporte. Nós já tivemos aqui uma experiência que não foi exitosa de uma cooperativa de transportes, mas exatamente porque não houve gestão dessa cooperativa, não houve acompanhamento. Nós teremos esse Instituto de Transição para a Economia Solidária, que vai não só gestar essas cooperativas, como acompanhar essas cooperativas, dar subsídios para essa cooperativa conseguirem atravessar essa primeira fase de criação e depois de acompanhamento. E a segunda é que a gente tem que mudar a forma de transporte aqui da cidade. Nós queremos dar muita mobilidade para que as pessoas evitem o máximo esse transporte de moto, principalmente essas motos que trafegam na cidade aí com 3 pessoas na moto.
pessoas trafegando na cidade sem habilitação. Então, se nós queremos oferecer uma alternativa de transporte e fiscalizar essa questão do uso de motos, porque com isso a gente diminui, inclusive, né, a demanda para as nossas UPAs, para o nosso hospital regional, porque o número de acidentes aqui de motos aqui em Araguaína é alarmante. O número de pessoas aqui com traumatismo, com até óbito aqui é muito grande. Então, assim, nós vamos mudar essa lógica do transporte público aqui, fazendo uma cidade mais inclusiva, uma cidade que se olhe mais como um todo e não apenas para o centro. A gente fala agora de qualidade de vida, né? Qualidade de vida e bem-estar social são considerados fundamentais para o progresso de uma cidade. Acesso à internet, acesso a saneamento básico, segurança, trânsito humanizado, sustentabilidade. Tudo isso faz com que o ser humano tenha um bem-estar e consiga ter mais qualidade de vida. Quais são os projetos para a sua gestão, se eleito, para melhorar a qualidade de vida dos araguainenses? Ok. Nós queremos uma Araguaína mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Atualmente nós temos Araguaína apenas para alguns, né? Araguaína, aqui as melhorias que a gente tem aqui, os grandes investimentos são apenas para alguns, principalmente as pessoas aqui do centro. Nós queremos que ela seja para todos. A nossa proposta de campanha, o nosso slogan é Araguaína para todos. Não queremos excluir ninguém, mas queremos que ela seja para todos. E para isso, a começar pela questão da internet, nós temos um projeto que está no nosso plano de governo, e qualquer pessoa que quiser acessar e conhecer o projeto, é só entrar, Leador Machado, Juiz Leador, entra nas nossas redes sociais, está lá todos os projetos bem detalhados, são cerca de 80 laudas de cada um desses projetos, bem detalhado, né? E tem inclusive também uma plataforma onde as pessoas podem sugerir novas inovações nesse projeto. Mas lá nesse projeto tem um projeto que nós chamamos Araguaína Integrada, que é exatamente isso, é nós criarmos acesso, facilitarmos o acesso da internet a toda a população de Araguaína. Não só nas escolas, mas também nas unidades básicas de saúde. Enquanto as pessoas estão esperando lá, tem uma internet de qualidade para poder eles acessarem, também nos pontos de ônibus, dentro dos próprios ônibus, enquanto eles subsistirem. Então, assim, integrar essa cidade através dessa inovação dessas redes sociais, que usem com mais qualidade essas redes sociais. Além disso, ao nosso bairro também, através da escola pública, nós queremos levar mais cultura para essa população. Não essa cultura elitizada aqui do centro, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Nós também vamos, no primeiro dia de governo, apresentar um projeto de criação de uma fundação cultural. Uma fundação cultural que passe a valorizar o nosso artista local, que tenha um calendário de atuação desse artista local, que leve essa arte para os bairros, que suscite nos bairros, né, aqueles talentos que tem na nossa população. Isso tudo através da escola. A escola vai ficar aberta para isso. Nós vamos também implantar um processo de democratização da gestão da escola pública. Os nossos diretores de escola serão eleitos pela comunidade escolar e, para isso, um dos requisitos de eleito é que esse gestor, né, concorde que essa escola vai estar aberta para a comunidade, né, para que a gente ofereça qualidade de vida para essa população, para que a gente, nos bairros, a gente consiga, por exemplo, fazer com que a pessoa consiga ali ter a sua subsistência, criando hortas comunitárias, essas experiências bonitas que já tem aqui em Araguaína, de hortas de fundo de quintal, a gente expandir isso para toda a comunidade, né? Então, fazer que a gente tenha prazer de viver no bairro, que a gente faça como nós fazíamos antigamente, as nossas festas juninas no bairro, a nossa festa das mães nos bairros, festa dos pais, os nossos encontros, festa das crianças, a brincadeira do pau de sebo, tudo isso fazer nos bairros, né? As pessoas que vêm do Nordeste, do Norte, do Sul, têm essas experiências. Por que nós não podemos repetir aqui em Araguaína? E não ficar apenas uma cultura elitizada aqui no centro e, na grande maioria das vezes, vinda de fora, sem uma qualidade, não tem grande qualidade. Nós aqui temos qualidade. Candidato, muito obrigada. Agora o senhor tem 5 minutos para se dirigir aos seus eleitores com os seus projetos. Muito obrigado a você pela oportunidade. Bom, moradores de Araguaína, nós estamos aqui para poder apresentar um novo projeto para essa cidade. Nós entendemos que a forma como Araguaína vem sendo tratada, a forma como o país vem sendo tratado, não é o nosso projeto.
esse projeto não tem dado certo, esse projeto do país, esse projeto do agronegócio, esse projeto dessa forma de educação, essa forma de relação com as pessoas não tem dado certo. Pelo contrário, tem gerado exclusão, tem gerado miséria, tem gerado ódio. Nós queremos uma Araguaína diferente. Nós queremos fazer com que nós, araguainenses, assumamos o controle dessa cidade e que essa cidade não fique voltada apenas para alguns. Nós queremos, né, que a nossa gestão seja voltada para os 80% das pessoas que são excluídas de toda forma de desenvolvimento. É por isso que nós não concordamos que o país esteja se desenvolvendo, que o país esteja um PIB, por exemplo, que seja um PIB, que seja algo bom para a população. Esse PIB é bom para alguns, apenas alguns estão ganhando com essa forma de gestão da economia, essa forma de gestão social, essa forma de política. E esses alguns estão representados no governo federal por esse presidente que está aí, que só faz disseminar desinformação e ódio, está representado no governo do estado, né, e está representado aqui em Araguaína. São todos do mesmo grupo, né? Todos os outros candidatos que disputam comigo aqui são da base do governo Bolsonaro e vieram da base do governo Dimas. Se você está satisfeito com o que eles fizeram até agora, com a situação que está deixando a nossa cidade, aí vocês podem votar em qualquer dos outros candidatos. Agora, se vocês não estiverem satisfeitos, eu me ofereço como alternativa. Eu ofereço o meu partido como alternativa. Se vocês quiserem conhecer mais quais são as nossas propostas, entre nas nossas redes sociais, conheça, abra o nosso programa de governo, faça as suas sugestões na nossa plataforma. Nós queremos construir, como estamos construindo o nosso projeto de forma participativa, né, nós queremos construir também um governo participativo. Como já disse antes, no primeiro dia do governo nós vamos implementar a gestão dos nossos recursos através do orçamento participativo. Além desse orçamento participativo, nós queremos inverter as prioridades. Ao invés de olhar somente para o centro, olhar também para as periferias. E nós queremos radicalizar o processo de democracia aqui na cidade. Tudo vai ser feito consultando a população, consultando principalmente aqueles que sempre foram excluídos das decisões. O nosso serviço público vai ser um serviço voltado para o atendimento da população, um bom atendimento. Nosso servidor público vai ser valorizado para poder valorizar a nossa população. Nós queremos mudar a Araguaína, fazer de Araguaína uma cidade mais fraterna, uma cidade mais solidária, uma cidade mais justa. E não uma cidade que fique disputando entre si as migalhas, né? E que vá apenas aos bairros e somente para poder perseguir os nossos filhos e os nossos parentes. Queremos uma Araguaína para todos. Esse é o nosso grande projeto. Para isso nós contamos com o seu voto, contamos com o seu ânimo na nossa campanha a partir de agora. Nos colocamos à disposição, as nossas agendas de campanha estão nas nossas redes sociais. Consulte, venha conversar conosco, venha dar as suas sugestões. Queremos construir efetivamente uma cidade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Uma Araguaína para todos. Muito obrigado. O senhor ainda tem mais 30 segundos. Ainda quer se dirigir a eles ou a gente já pode encerrar? Não, eu gostaria só de reiterar, né, que o nosso projeto é um projeto participativo. Não está aqui para excluir ninguém. Nós não queremos excluir ninguém. Nós queremos incluir os 80%. E como já disse o Papa Francisco, a política é a forma mais sublime da caridade. E é dessa forma que nós queremos fazer política. Não queremos fazer política como projeto pessoal de tentar se promover, de tentar se enriquecer. Eu não preciso de política, eu tenho meu salário, sou juiz aposentado. Estou aqui para poder prestar um serviço a essa população. E é assim que nós queremos fazer a nossa política. Política como serviço. Muito obrigada pela sua participação aqui no Norte Eleições Entrevistas. A gente agradece a sua vinda. Eu que agradeço. E eu espero vocês aqui em Araguaína no próximo sábado com mais candidatos à eleição.